Vamos lá. Bem, pessoal, então vamos mais uma aula nossa do Revisando, hoje raciocínio lógico com o professor Ricardo, né? E com as notícias de que a prova, né, provavelmente venha a ocorrer no domingo, eu acho que você tem que intensificar aí a preparação, né? Pegar as dicas que dá de cada matéria, porque o domingo está chegando, né? Hoje é a quinta-feira, tem mais alguns dias para você dar uma reforçada. Essa aula fica gravada e você vai poder assistir depois também, né? Para poder tirar alguma eventual dúvida aí, beleza? Ricardo, contigo. Beleza, obrigado, Márcio. Mais uma vez, então, boa noite, vamos à nossa luta, pessoal. A prova a prova da PRF, ou seja, a prova do Sebrasp, quando está envolvendo a Sebrasp, eles procuram contextualizar muito as questões. Boa noite, Roberto. A contextualização, veja, eu coloquei uma questão aqui, inclusive de uma PRF que teve, e se você olhar para o tamanho dela, você olha assim, puxa vida, que estranho isso, né? Ainda mais que eu não estou habituado a lidar com isso todos os dias. Ele explica para você a concentração de álcool na corrente sanguínea e exprime isso num gráfico para você interpretar. Então, o que eu tenho que saber quando eu tenho principalmente, deixa eu pegar aqui, quando eu tenho principalmente equações do segundo grau, dá uma olhada aqui. Quando eu recebo qualquer tipo de equação do segundo grau, eu tenho que ter noção de tirar as raízes, eu tenho que saber a concavidade, se ela é voltada para cima ou para baixo, se é valor de máximo, se é valor de mínimo, como que eu trabalho, as fórmulas que eu trabalho, tá? Então, é a primeira coisa que eu tenho que saber. Inclusive, eles foram tão generosos que eles colocaram o gráfico aí para você. Vamos à leitura aí, que diz o seguinte, ó. Considere que o nível de concentração de álcool na corrente sanguínea, em gramas por litro, de uma pessoa em função do tempo T, em horas, seja expresso por N, aí ele já colocou ali, ó, menos 0,008, e aí colocou em evidência. Isso para fazer o cara fazer conta de graça, tá? Você já vai saber por quê. De T ao quadrado menos 35T mais 34. Considere ainda que essa pessoa tenha começado a ingerir bebida alcoólica a partir do instante T0, partindo para um estado de sobriedade, ou seja, ele bebe e volta a ficar sóbrio. Ou seja, quando chega num determinado momento, ele vai ter o ápice, né, da concentração de álcool. E é essa a pergunta que ele faz. Ele fala assim, ó, voltando a ficar sóbrio em T igual a T2. Considere, por fim, a figura abaixo, eu já vou apresentar a figura para vocês, que apresenta o gráfico da função para tempo no intervalo de T0 até T2. Com base nas informações, tomando 24,3 como valor aproximado de raiz de 589, julgue o item que segue. O nível de concentração mais alto de álcool na corrente sanguínea da referida pessoa ocorreu em T igual a T1, com T1 sendo maior do que 18 horas, ou seja, ele bebeu e ele está falando que o ápice vai ser no momento acima de 18 horas, 19 horas, 20 horas, ou seja, aí ele te deu esse gráfico aqui, gente, ó. Ele deu esse gráfico aqui, deixa eu só fechar ele aqui, em que a concentração que você tem. Agora, quais são as informações que eu preciso saber a respeito disso daqui? Deixa eu só aumentar um pouquinho mais para a visualização de vocês aqui. Pessoal, veja que aqui, ó... Ricardo, não está aparecendo para o aluno, tá? Não está aparecendo para o aluno? Não. Está aparecendo só você. Não, para mim tá. Tá? Eu tô vendo o gráfico. Então tá bom, perdão. Fabiano, tá todo mundo vendo o gráfico aí, gente? Tô vendo o gráfico. Tô vendo. Fabiano saiu? Continuamos então. Qualquer coisa o Fabiano entra de novo aí. Fabiano, tá vendo aí o gráfico? Então tá, beleza então. Outras, cara, você é o mesmo cara da foto? Putz, cara. Aqui, gente, ó, ele começa a beber aqui, tudo bem? Ele vai atingir um nível de alcoolemia aqui em cima, onde ele começa novamente a voltar ao estado de sobriedade. Foi isso que ele informou para você.
quando eu estiver trabalhando com o gráfico, eu tenho esses dois valores que eu tenho que saber calcular. A Roberta e o Fabiano já foram meus alunos, sabem o que eu estou falando. Essa parte aqui é o nosso eixo das abscissas, é o eixo X. E esse eixo aqui é o eixo Y. O que acontece? Se eu quero esse valor aqui de T1, que é o que eu sou questionado, eu tenho que calcular o X vértice. E aqui, se eu pedisse para você qual era a maior concentração de álcool, ou se ele tivesse pedido isso, você ia calcular o Y vértice. Ah, professor, mas aí sempre nessa linha do Y, pessoal, é o maior valor que essa função pode atingir. Em que determinado momento? Determinado momento T1. E aí começa novamente a cair, até ele voltar a ficar o quê? Sóbrio, porque a alcoolemia dele volta o quê? Volta a zero. Então, essa interpretação gráfica que você tem que fazer, quando ele fala nível máximo, lucro máximo, valor máximo de vendas, então, você vai ter que trabalhar com o X vértice e o Y vértice para você poder trabalhar, para dar a resposta dessas coordenadas aqui. Não é nada complexo, tá? Não é nada complexo. O que ele pede? Então, vamos ver aqui o que ele pede. Eu vou colocar a função para nós. Deixa eu abrir aqui o nosso... Aqui. Deixa eu só botar aqui, gente. Vocês aqui, tá, esse ladinho aqui está me atrapalhando aqui. Deixa eu baixar aqui. Aí, beleza. Não consigo tirar aqui o slide, porque fica aparecendo a imagem dos meninos ali. Está aqui. Essa foi a função que ele deu. Ora, e aqui tem uma pegadinha. Vocês sabem qual é a pegadinha, não? Alguém, por acaso, sabe qual é a pegadinha? Hoje você pode errar, né? Pessoal, primeira coisa. X vértice. Como que eu calculo X vértice? X vértice é menos B sobre 2A. Qualquer função do segundo grau, você tem que saber tirar sempre o A, o B e o C. Ok? O que ele queria que você fizesse aqui, ele quer que você pegue esse 0,08 e multiplique aqui, ó, e faça a distributiva para te dar trabalho. Faça essa distributiva para te dar trabalho. Não precisa, gente. Esse cara já está em evidência, tá? Ele vai multiplicar o t ao quadrado, o 35 e o 34. Quando eu tenho uma função de segundo grau, por exemplo, 2x ao quadrado mais 4x menos 16, por exemplo, o que geralmente nós alunos, né? Eu vou falar eu como aluno, o que eu faço para responder e para simplificar a minha conta? Eu simplifico por 2. Se eu simplificar isso por 2, é a mesma coisa que eu fiz fazer isso aqui, ó. 2x ao quadrado, ó. Eu coloco 2 em evidência, tá? Mais 2x menos 8 igual a 0. Ou seja, a minha função básica é essa daqui, tá? A minha função básica é essa daqui. Então, meu caro, só para que você saiba, eu não preciso fazer nenhum tipo de distributiva, e eu vou entender que o meu A vale 1, o meu B vale menos 35 e o meu C vale o quê? 34. Ah, professor, mas eu tenho... Como é que é? Eu tenho medo. Eu prefiro calcular porque eu tenho medo. Você vai ficar com a seguinte expressão se você for calcular isso daqui. Olha só. O nosso A, o B e o C. Se você calcular aqui, vai ficar menos 0,008. Olha que inferno isso daqui. Se você multiplicar o 0,08 vezes menos 30, vezes menos 35, vai ficar 0,20. Vai ficar 0,20. Tem alguém com o microfone aberto. 0,28, tá ok? E 34 vezes vai ficar 0,272, ó. 0,272. Tá vendo aqui? Menos, né? Lógico, menos.
Aqui é mais e aqui é menos. Quem usar o preto e quem usar aqui o vermelho, nesta conta aqui, vai ter a mesma resposta. Ok? Fabiano, veja o teu microfone aí. Olha só. X-vértice, o valor do x-vértice vai ser menos B. Menos 35, divididos por 2 vezes A, dá 2. Pessoal, acabou a conta.